Infelizmente, que a gente está vendo, faz bastante tempo, é essa guerra Rússia e Ucrânia, em pleno século XXI. Por que está acontecendo isso de fato? Por que a Rússia e a Ucrânia, infelizmente, continuam nesse cenário lamentável? Assim, eu não diria que a Rússia e a Ucrânia continuam. Eu diria que a Rússia fez uma escolha, que foi invadir a Ucrânia, eh, por razões, uma mistura de razões. Uma das razões que é colocada é que a Rússia se sentiu ameaçada pelo avanço da OTAN. Eh, eu costumo explicar que, assim, se a Rússia se sentiu ameaçada, e a Ucrânia? A Ucrânia nunca se sentiu ameaçada. Eh, a Ucrânia já foi ocupada, dizimada, destruída pela União Soviética, já viveu isso, e ela querer se aliar com outros países que conseguiram se libertar da União Soviética e da Rússia e se juntaram numa aliança militar, será que ela não quer fazer isso porque ela se sente ameaçada? E ela não tem direito de se sentir ameaçada, então quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ah não, a Rússia se sentiu ameaçada, então ela foi lá e atacou a Ucrânia e ela tem uma justificativa para ter atacado a Ucrânia. Bom, mas e a Ucrânia? Não tem uma justificativa para querer se defender e se aliar com um outro grupo de países livres, democráticos e abertos? Então, assim, eu não compro esse argumento, não porque tem uma questão moral de escolha de lado do certo e errado, mas simplesmente porque esse argumento vale para os dois lados. Então, esse não é um argumento plausível. E do outro lado, você tem um Putin, que é um ditador, que tem um objetivo de um sonho de recriar o Império Soviético, com uma narrativa de invadir países, de acabar com identidades nacionais, com projetos que não se encaixem no seu projeto particular de poder. E então chegamos onde estamos. Hoje a Ucrânia, ela não pode, né? Eu acho que ninguém aceitaria isso. Se você se imaginar numa situação de guerra, da sua casa sendo invadida, a troco de nada. Ah, não, a troco de eu me sentir ameaçado. Bom, mas aí tá todo mundo nesse jogo. Você escolheu dar o primeiro passo para me atacar e me invadir. E aí você vai se defender. Então os ucranianos têm que se defender, devem se defender, e não tem por que eles simplesmente se renderem à ofensiva russa. Então eles vão continuar se defendendo e eles estão ganhando. Eles estão se dando bem, eles estão vencendo o inimigo mais forte, maior, principalmente porque o moral deles, né, ou a disposição para lutar é maior. Afinal, estou defendendo minha casa, minha família, minha pátria, minha nação. E os russos estão indo lá. Não, eu quero crescer mais, eu quero ter isso daqui de volta, que eu já ocupei invadindo no passado e assim por diante. Acho que não, sendo assim, a Ucrânia não vai recuar e ela vai continuar lutando com afinco e ela está sendo bem sucedida. Então, eu não vejo saída para a guerra diplomática, a não ser uma vitória de um dos lados. Como hoje se mostrou difícil a Rússia vencer a Ucrânia, a guerra deve perdurar por muito mais tempo. A Ucrânia tem tido vitórias importantes e substanciais. Para ela ter uma vitória decisiva, ela tem que expulsar todos os russos do seu território. Isso não vai ser fácil, pode ser que aconteça, mas isso vai demorar mais. A Ucrânia é um país menor, com menos recurso, mais difícil dela enfrentar um gigante como a Rússia. Tá indo muito bem, mas não tem por que ela desistir. E não tem por que ela recuar, ao contrário. Ela deveria, no meu entendimento, ela tem que se defender. E os russos, enfim, né, dentro do projeto do Putin, é difícil para ele recuar. Ditadores fazem grandes apostas e eles vendem uma propaganda por trás dessas apostas, e eles vendem uma superioridade nessas apostas. Não, isso daqui é o caminho certo, eu sei o que é melhor para vocês e eu tomei essa decisão. Quando você recua, você demonstra fraqueza, você mostra que você fracassou. Uma série de problemas são criados quando você embarca nesses projetos malucos e ambiciosos que esses ditadores costumam embarcar. Um outro deles que a gente vai falar daqui a pouco é a política de Covid zero da China. É um outro projeto desse maluco, ambicioso, ditatorial e sem sustentação nenhuma. Ah, por que, que eles não recuam? Porque não é fácil. Você convenceu, você mobilizou uma máquina, você botou o Estado inteiro para defender aquela história. Você não simplesmente vira e fala: não, não deu certo, eu me dei mal, eu perdi. Porque aí sim você vai demonstrar fraqueza. E se seu poder está sustentado na base de percepção de força ou força real,
A hora que você recua, você é fraco. Se é fraco, você não merece estar ali, porque você não tá ali porque as pessoas gostam de você ou escolheram você. Você tá ali porque você se impôs. Como é que você se Sim. impõe? Você tem que mostrar força e exercer essa força. A partir do momento que o seu projeto de força começa a fracassar, as outras pessoas vão começar a olhar e falar assim: bom, mas espera aí, por que esse cara tá ali ainda? Tipo, ou a gente tira ele dali, ou vai vir algum outro e vai falar assim: não, mas peraí, ele é fraco pra estar ali. Eu sou mais forte do que ele, eu deveria estar naquele lugar. E aí eu vou lá e tento derrubar ele. Então, assim, não vai ser fácil e eu não vejo a Rússia recuando. Isso faz com que a guerra se prolongue. É, Já talvez. faz um bom tempo, né? Já estamos há Infelizmente, mais já de faz 6 um bom tempo. meses, né? Se Tamo... falavam em semanas, né? Que a guerra ia acabar em semanas. Todo mundo É, imaginava que a Rússia ia invadir a Ucrânia em semanas. é. E não aconteceu isso. Agora, professor, a população na